Olá, me chamo Igor Peixoto, sou autor do artigo Análise da Evolução da Despesa com Pessoal dos municípios situados na região integrada de desenvolvimento econômico do Polo Petrolina e Juazeiro. A problemática do artigo gira em torno do seguinte questionamento: qual o perfil do gasto com pessoal dos municípios situados na região administrativa de desenvolvimento econômico, RID, do Polo Petrolina e Juazeiro entre os períodos de 2012 a 2017. A pesquisa se justifica como relevante por se tratar de uma análise de um elemento de despesa extremamente representativo dentro dos gastos públicos e também por se analisar uma região que recebe investimentos específicos, frutos de investimentos e políticas públicas direcionadas em um contexto em que é notória a demanda por novos investimentos dos governos estaduais e federal em setores estratégicos da economia, como energia, água, transporte e outros. Pois bem, antes de entrar na análise propriamente da problemática, é importante saber o que são as RIDs e por que foi escolhida essa RID em específico. As RIDs são regiões de desenvolvimento, como o nome já sugere, né, são regiões que são criadas para que se forneçam, através dos governos federal, estadual, né, incentivos para o desenvolvimento econômico delas. A RID do Polo Petróleo de Juazeiro, por exemplo, foi criada através da Lei Complementar 113 de 2001 e o Decreto 4366 de 2002. Ela abrange os municípios de Casa Nova, Sobradinho, Juazeiro, Curaçá, Petrolina, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista e Oropó. É uma região de muita representatividade econômica, né? Conforme dados publicados pelo Ministério da Integração em 2011, é um polo vitivinicultor que produz cerca de 15% da produção nacional, né? Quanto à metodologia, a pesquisa ela é essencialmente descritiva, né? Quanto aos procedimentos técnicos de coleta de dados, foi realizada uma análise documental através dos relatórios de gestão fiscal e balanço anual publicados nos meios digitais, né? Nas plataformas digitais Siconfi e Sistema em Caixa. Siconfi, Sistema de Informações Contábeis e Fiscal do Setor Público Brasileiro, e Sistema, né, de coleta de dados contábeis, são acessíveis à consulta pública conforme estabelecido lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. O período escolhido foram os últimos 5 anos financeiros encerrados, lá no período da elaboração desse artigo, que foi do período de o exercício de 2012 a 2017, né? E esse período de 5 anos foi escolhido, essa amostra, por conta de se tratar, né, do tempo para o fechamento de um ciclo de gestão. Na análise dos dados, eu trago alguns quadros, certo? O primeiro quadro é o quadro da receita corrente líquida, o segundo da despesa, e o processamento dos dados se dá em dois momentos. No primeiro, eu analiso a comparação da evolução, né, o movimento da receita corrente líquida com relação ao movimento da despesa com pessoal. E no segundo momento, eu analiso os limites percentuais, tanto o limite máximo de gasto com pessoal, quanto o limite de alerta, que trazido lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Porém, antes de entrar no processamento do dado em si, cabe trazer algumas informações que foram achadas no momento da pesquisa. Por exemplo, Petrolina não apresentou o relatório de gestão fiscal no terceiro quadrimestre de 2014, porém apresentou o balanço anual, o que foi possível realizar o cálculo da receita corrente líquida, né? Já o município de Curaçá não apresentou o relatório do terceiro quadrimestre de 2014 e tampouco o balanço anual, o que inviabilizou o cálculo da receita corrente líquida, como vocês podem ver no quadro que está zerado. A receita corrente, cabe ressalva também que a receita corrente líquida ela foi calculada conforme disposto na linha C, no inciso 4º do artigo 2 da Lei Complementar, né, 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que traz a definição da receita corrente líquida.
Nesse quadro eu trago as despesas totais com o pessoal, né? E aqui chegamos no primeiro momento da análise, que é feito esse comparativo entre a variação da receita corrente líquida e a despesa com o pessoal. A receita corrente líquida é representada por essa linha azul e a despesa com o pessoal, a linha vermelha. Esse, por exemplo, é o município de Petrolina. Foi feito aqui do município de Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Juazeiro, Sobradinho, Casa Nova e Curaçá. No segundo momento, é feito essa análise dos gastos da dívida total do pessoal, fazendo um comparativo com os limites legais, né? O limite máximo é de 60% da receita corrente líquida, conforme estabelecido no artigo, no inciso 3 do artigo 19 da Lei Complementar, da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? O limite de alerta também está lá no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Como é possível observar, a coluna verde trata-se da despesa total com o pessoal do município analisado. A coluna amarela refere-se ao limite de alerta e a coluna vermelha refere-se ao limite máximo. O município de Petrolina, por exemplo, como é possível observar, ele esteve abaixo do limite de alerta em todos os períodos analisados. E aí eu faço essa análise também por município, em que Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Juazeiro, Sobradinho e Casa Nova. Pois bem, trago como os principais achados com relação ao comparativo da variação da receita corrente líquida e da despesa do pessoal, eu trago como principal achado, dentre outros, né, que na maior parte do período o município de Juazeiro apresentou um crescimento da despesa total com o pessoal em uma proporção maior do que a variação da receita corrente líquida. E trago também que 50% dos municípios analisados se mantiveram abaixo do limite máximo de gasto com o pessoal. 87,5% dos municípios ultrapassaram o limite de alerta, né, com atenção ao município de Curaçá, que ultrapassou esse limite em 2013 e 2016 em mais de 2 milhões. E Sobradinho apresentou uma menor ultrapassagem, com um montante de cerca de 460 mil. Observou-se também que em 2013, 2016 e 2017 foram os anos de maior dificuldade que os gestores públicos encontraram para equalizar, né, os limites, esses limites de gasto com despesa de pessoal na rede analisada. Bem, pessoal, esse foi o trabalho, né, e esses foram os resultados encontrados.